Fala aí, galera do YouTube, professor Roberto Stabile mais uma vez com vocês. A iluminação tá ruim ainda, não consegui acertar na iluminação. Mas a gente vai melhorando com o tempo. Pode deixar, a gente também está mudando aqui as coisas e vai dar tudo certo. Mas bom, voltando ao que interessa. Já são as notas do Enem, você aprovado, parabéns. Aquele que está na lista de espera, confiança. Daqui a pouco começa o ProUni, né? O ProUni já está aí batendo a porta, na verdade, já está sendo estruturado. As pessoas já estão escolhendo as universidades privadas pelo ProUni. Mas eu tenho não vou falar que é novidade, mas algumas informações importantes como você pode usar essa nota do Enem. E uma das opções que eu vou falar, tem um seu lado bom e um seu lado ruim. Eu não sou daqueles que falam assim, olha, aproveite que é só mil maravilhas. Não é. Sempre tem um lado positivo, sempre tem um lado negativo. E o que a gente vai falar agora é isso aqui, ó. Qual é, né? Qual seria, quase o meu microfone, cara. Qual seria a possibilidade de você utilizar sua nota nas universidades fora do Brasil, mas principalmente em Portugal? E aí, o que eu posso fazer com isso? Primeiro, já posso avisar o seguinte, existem várias fases, né? Fase de inscrição mesmo, não é a fase eliminatória, a primeira fase eliminatória, não. São várias fases de inscrições e todas as universidades estão abertas nesse período com fase de inscrições para que você possa colocar a sua nota nas universidades aqui em Portugal. Quais são as vantagens e as desvantagens? Isso que é o mais importante. Vamos lá primeiro para estruturar. Tem várias universidades em Portugal, várias universidades. Na verdade, o número de universidades é impressionante. Universidades, cursos politécnicos, etc, etc, etc. E o que acontece? Você coloca a sua nota do Enem para um determinado curso e você vai concorrer a essa vaga como um aluno que é de um país de língua portuguesa, então não faz parte da União Europeia, é diferente. Então você tem uma característica própria, principalmente nisso aqui, ó, valor que você vai pagar, o que eles chamam lá de propina, ou seja, de mensalidade, ou anuidade, como diz, né? Porque você paga anualmente, mas parcela lá em tantas vezes, muitas vezes são em 10 vezes, para que você possa fazer. Então, primeira coisa calendário escolar. As universidades começam aqui, começam em Portugal em setembro, tá? Então, setembro, né, aqui no Brasil aqui no Brasil é diferente, né? Às vezes começa em março, abril, depende muito do como está o critério e depois da pandemia principalmente. Mas em Portugal, setembro é o primeiro semestre e o segundo semestre acontece aproximadamente por volta de fevereiro. Então, assim, você já pode se estruturar e pensar, opa, será que eu tenho condições de ir? São vários cursos, você não pode fazer medicina, com o Enem você não consegue se candidatar à medicina em Portugal, essa é uma questão importante de você considerar. Mas, como eu falei, são muitas universidades, muitas conceituadas na Europa, onde você pode circular e você pode fazer o seu, como se diz, muitos intercâmbios. Existem questões de bolsa, sim, depois a gente vai falar isso com mais calma. A gente vai falar sobre as propinas, sobre os valores, quais são as universidades, tudo isso. O primeiro momento é você pensar e falar assim, olha, eu tenho condições de ir. Principalmente porque, agora vamos para os contras. Portugal vive uma situação muito complicada em termos de habitação. Por mais que os estudantes tenham lá um quarto, etc., aluga com os amigos e vida que segue. Entretanto, você alugar um quarto em Portugal hoje, dependendo da cidade, pode variar entre 200 e 400 euros, aproximadamente, se a gente for converter aí, até mais de 2 mil reais. Então já é complicado. Esse é um aspecto. O preço das universidades não são baratos, apesar de várias universidades terem bolsa. Então, não é tão, como eu posso falar assim, opa, vai fazer o mesmo preço do Brasil. Pode até sair o mesmo preço do Brasil, entretanto, em Portugal tem uma característica muito firme, que é a seguinte, você faz uma licenciatura e depois você tem que fazer um mestrado. Na verdade, muitos cursos são acoplados, o mestrado e a licenciatura. Por quê? Porque sem o mestrado você não consegue trabalhar. Sem o mestrado você não é um real profissional na Europa em si, devido a um acordo que foi feito a partir o acordo de Bolonha,
na União Europeia. Então, assim, às vezes você faz a licenciatura e fala assim, caramba, a licenciatura são só 3 anos, no Brasil são 5. É porque o mestrado tem mais 2 anos e aí você completa com tudo isso, dependendo da profissão e da carreira que você vai seguir. Mas o direito, por exemplo, é assim, entre outras carreiras também. Então, assim, já vai pensando que são 5 anos. Quais são as vantagens? A vantagem é que você consegue um visto de estudante, e aí você pode residir em Portugal e passear pela Europa em si, conhecer a Europa em si. Mas não somente isso, mas pode fazer outras universidades também, fazer curso intercâmbio. Tem um nome específico, depois a gente também vai falar sobre intercâmbios. A gente fala no Brasil intercâmbio, mas fora do Brasil não é intercâmbio, tá? Fala sobre isso. Uma questão muito importante, que se fala muito inglês nessas universidades, então é importante para quem está querendo realmente falar inglês. Muita gente fala que vou para Portugal e vou aprender o inglês e não vou falar inglês. Vai falar inglês sim, tá? E muitas universidades, porque existe uma mistura muito grande de vários povos da Europa que que vão para Portugal, que vão para outros países fazerem universidades, então acontece isso. Então, é claro, é ponta do lápis, será que eu tenho condições? Isso, aquilo, tenho dinheiro, eu vou pensar nisso. Tudo isso num processo onde você vai ter um diploma, que realmente pode ser reconhecido no Brasil, ou mesmo vai trabalhar na própria União Europeia. Tu falo por que isso? Porque eu tenho alunos que foram para Portugal e se formaram, se deram muito bem. Não que Portugal seja, vai ficar milionário, não. Trabalham para empresas de outros países, ou trabalham em outros países, foram para a França, foram para a Inglaterra, foram para a Alemanha, porque eram qualificados e as suas universidades eram credenciadas. Esse é um primeiro passo para que você pense. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui. Mas depois a gente vai falando um pouquinho mais sobre propina, preços de universidade, onde são essas universidades, quais são as melhores dicas, qual o melhor processo nisso tudo. Acredito que a gente possa ajudar um pouquinho mais para quem está pensando em sair do Brasil para fazer a universidade. E isso acontece, eu sei que muitos ainda pensam nisso. Depois que sai nota do Enem, sai SISU, sai ProUni, FIES, etc. Galera, um grande abraço. Acredito, já falei, prometi a vocês que eu vou melhorar essa iluminação. Um grande abraço. Até o próximo vídeo, onde eu vou trazer mais informações sobre essas universidades. Estamos pesquisando, falando com os amigos, falando com os alunos que estão estudando, e eles contam muitas novidades interessantes. Como eu falei, tem o seu lado bom, o seu lado ruim. Sempre isso. A gente não incentiva ninguém a fazer nada que fala assim, opa, falou que era tudo excelente, eu ia viver uma vida maravilhosa. A gente sabe muito bem como é, que a situação não é fácil para ninguém em qualquer lugar. Às vezes a gente não consegue sair do Brasil, dentro do Brasil, para ir para um outro estado que sente saudade da família, é caro, é isso tudo. Tá bom? Grande abraço, até o nosso próximo vídeo.